Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos que Tu nos abençoes, iluminando as nossas mentes, para que possamos ser receptivos ao Teu ensino. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A ambição é uma força motriz da condição humana. Ambição, quando houver limites morais, é necessário para o desenvolvimento da humanidade. Pessoas ambiciosas, mas cuja ambição tem limites morais, são pessoas que se engajam em suas atividades, são pessoas que se interessam pelo seu trabalho e querem evoluir, querem progredir cada vez mais. A humanidade não teria atingido o seu nível de desenvolvimento se as pessoas fossem totalmente desprovidas de qualquer tipo de ambição. Cientistas não descobririam coisas novas, profissionais se tornariam desinteressados pelo objeto do seu trabalho, governantes não teriam vontade de fazer o melhor para o seu povo. Então, a ambição, na medida certa, com equilíbrio, é muito importante para que a civilização possa progredir. Ambição, na medida certa, é que nem o tempero de uma comida, que nem sal. Se você não coloca nenhum tempero, nenhum sal, nada de sal, a comida fica insossa, você come e não sente o sabor. Você então deixa de lado a comida, você diz, isso aqui não tem gosto nenhum. Mas o exagero na ambição, a ambição desmedida, é como você encharcar a sua refeição de tempero, como você perder a mão no sal, como se diz, e fica algo tão ruim que você realmente, se ingerir, você passa mal depois. Quando a ambição se desvincula da bússola moral, ela pode se tornar uma tragédia, tanto na vida pessoal como na vida coletiva. Viver sob o domínio da ambição é como construir um castelo em cima de areia. Logo, logo surgem as consequências negativas desse ambicionismo sem limites, e muitas vezes o resultado é trágico na vida da pessoa, na vida
daqueles que com ela se relacionam, e quando essa ambição ocorre a nível governamental, a humanidade pode sofrer trágicas consequências. O materialismo que está por trás da ambição desenfreada é uma fonte de infelicidade. O materialismo é, com certeza, o maior gerador de fake news no âmbito da felicidade. Ele promete satisfazer os nossos anseios, os nossos desejos, mas o que acontece, na verdade, é que o materialismo e com ele a ambição desenfreada geram cada vez mais frustração, um vazio existencial que, para ser preenchido, instiga a pessoa a buscar consumir mais, e consumir mais, e mais, e mais, e buscar prazeres, e o seu vazio só aumenta. Esses dias eu li uma matéria em que um dentista já havia contraído uma dívida em Betis de mais de 400 mil reais. Ele havia se viciado naquele jogo de apostas e até dos filhos ele estava roubando dinheiro. A ambição desmedida, o materialismo, a busca frenética pelo prazer físico é uma fonte de tragédia, de frustração, é uma fonte de vazio existencial. E quando esse tipo de ambição desenfreada, sem limites morais, atinge os governantes, afinal, os governantes refletem o caráter de uma nação, porque, em geral, eles vêm fruto de uma escolha por parte das pessoas que constituem aquela nação. Quando isso acontece a nível governamental, a nível de liderança, os resultados podem ser extremamente tristes. A história do mundo é um cemitério de impérios e nações que surgiram com uma mentalidade de domínio e desapareceram. Aconteceu isso com o Império Babilônico, aconteceu isso com o Império de Alexandre o Grande, com o Império Romano, aconteceu isso com várias potências. E quando uma nação entende que ela é melhor do que outra, e que para ela subsistir, a outra tem que desaparecer, o resultado pode ser a devastação e o extermínio de milhões de pessoas. Napoleão Bonaparte procurou construir um império e, ao longo de mais de uma década, com o desejo de tornar a França o domínio de um império continental, milhões de pessoas morreram. Adolf Hitler, século XX, devido ao seu impulso incontrolável, doentio, de fazer com que a raça ariana, ou suposta raça ariana, dominasse o mundo, orquestrou o Holocausto, em que mais de 6 milhões de pessoas, principalmente judeus, foram brutalmente assassinados. E com isso também deu origem à Segunda Grande Guerra, com a morte de milhões de pessoas. O comunismo materialista por excelência, o comunismo soviético, instalou um regime
de terror, perseguindo milhares e milhares de pessoas, e sucumbiu. Por quê? Porque construir impérios, dominando pessoas, desestruturando a sociedade, como Jesus falou, é construir um castelo em cima de areia. É uma questão de tempo até ocorrer a ruína total. A ambição desmedida é uma fonte de tragédia. E William Shakespeare, grande dramaturgo inglês, ilustrou esse espírito de uma maneira magistral na sua obra Macbeth. Neste conto, Shakespeare fala sobre o general Macbeth que, levado por seu impulso doentio de se tornar o rei, ele, de uma forma brutal, assassina o rei Duncan. E Shakespeare descreve a sua ambição e o seu ato de assassinato com essas palavras magistrais, em que Macbeth afirma: não tenho espora para picar os flancos da minha intenção, senão somente a ambição que salta, a qual, saltando em demasia, sobre si mesma cai. A ambição desenfreada é justamente essa tão bem poeticamente descrita por Shakespeare. O filósofo francês Albert Camus, mostrando que a ambição desmedida é autodestrutiva, afirma que a ambição é o último refúgio do fracasso. O que significa que uma vida dedicada exclusivamente à conquista, ao ganhar cada vez mais, ao acumular riqueza sobre riqueza, fatalmente leva à destruição do propósito interior de viver uma vida que tenha um significado existencial mais profundo. E Jesus Cristo, por meio dos seus ensinos, nos transmite uma lógica que inverte radicalmente essa mentalidade ambiciosa e de conquista que não tem limites. Jesus disse aos seus discípulos: se vocês querem realmente ter poder, amem o seu próximo. Se vocês realmente quiserem ser os melhores, os maiorais, sejam servos do seu próximo. Se vocês realmente quiserem ser pessoas ricas, acumulem tesouros, mas não aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas acumulem tesouros no céu. Essa é a lógica de Jesus, uma lógica que inverte essa mentalidade de uma ambição totalmente desmedida e que nos destrói. Hoje o mundo vive uma triste situação de caos. Nós ainda temos líderes autocratas e provavelmente, enquanto a história do mundo perdurar, esse tipo de liderança sempre vai existir. Líderes que desconsideram, especialmente as pessoas mais vulneráveis, e agem sem nenhum tipo de freio moral. E o resultado é a polarização, o resultado é a violência, o resultado é a morte, o resultado é a disseminação do ódio. E nós vivemos esta realidade cada vez mais na nossa história. Por isso, ouvir as palavras de Jesus torna-se algo urgente se quisermos sobreviver como civilização.
o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos a importância de preservarmos as nossas vidas e valorizarmos a dignidade humana. Como é que nós podemos valorizar a nossa dignidade? Como é que nós podemos, de fato, preservar a vida humana, preservar a nossa alma? Nesse texto bíblico, o Mestre nos desafia a preservar as nossas vidas, fazendo as escolhas certas. E a primeira escolha, a primeira decisão, a mais importante das nossas vidas, é sermos discípulos de Cristo. A vida é feita de escolhas. As nossas escolhas refletem o nosso caráter. As nossas escolhas definem o nosso futuro, definem como será a nossa vida. E Jesus diz aos seus discípulos que a escolha mais importante que um ser humano pode tomar ao longo da sua vida é decidir ser um discípulo de Cristo. E por isso o Mestre afirmou: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso é discipulado. O que significa ser discípulo de Jesus? A palavra discípulo vem de uma raiz que quer dizer aprendiz. Ser um discípulo de Cristo é ser um aprendiz de Jesus. É estar aos pés de Jesus todos os dias, aprendendo cada vez mais dele. No mundo antigo, por exemplo, na sociedade de Israel, os discípulos dos rabinos sentavam-se aos pés do rabino para aprender cada vez mais dele. E ser discípulo de Jesus é colocar-se aos pés de Jesus, abrindo o coração e alimentando um relacionamento transformador com o Senhor. Ser discípulo não é apenas aprender fatos intelectuais, alimentar o nosso intelecto. Ser um discípulo significa permitir que o Mestre nos ajude a moldar o nosso caráter, a mudar o tipo de perspectiva com que nós olhamos para o mundo. E quando Jesus diz que o discípulo deve negar a si mesmo, Jesus está nos lançando um desafio tremendo, muito difícil, impossível, se não fosse pelo poder do Espírito Santo na vida daqueles que seguem Jesus. Negar a si mesmo, colocar as suas prioridades abaixo das prioridades do reino de Deus. É colocar a vontade de Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Eu ser um discípulo de Jesus significa que a minha vida amorosa, a minha vida profissional, a minha vida relacional, tudo que eu fizer nessa vida, eu vou entregar para Jesus. Eu vou fazer com que o meu propósito maior de vida seja exaltar Deus e a figura de Jesus por meio do meu viver. Tomar a cruz significa, em casos extremos, estar disposto a morrer por Jesus. Estar disposto a sacrificar todos os meus interesses e prazeres para que Jesus seja o alvo do meu viver. Significa que eu viver em um país onde, hipoteticamente,
a autoridade governamental diga: Roy, se você confessar Jesus, você será morto, eu preferirei a morte, porque estar com Jesus é mais importante do que a vida física. E é isso que aconteceu com muitos dos nossos antepassados armênios, que vivendo no Império Otomano, optaram por morrer, a abdicar da sua fé cristã. Isso é o significado de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Sabem, irmãos, carregar uma cruz não é fácil. A cruz é pesada. Jesus não está nos prometendo uma vida tranquila, uma vida desprovida de desafios. Muito pelo contrário, Jesus está nos avisando de antemão que ser discípulo dele é carregar a cruz. Uma cruz que pode ser muito pesada, mas não impossível de carregar, porque nós nunca estaremos sozinhos ao carregar a cruz. Jesus está carregando a sua cruz e a minha cruz conosco. E podem ter certeza de que o esforço maior nunca será da nossa parte. O esforço maior será sempre da pessoa de Jesus. É o Espírito Santo em você e em mim que carrega a maior parte do peso dessa cruz. Mas nós precisamos estar dispostos a cooperar com o Espírito Santo nessa travessia da vida até o encontro com Deus na eternidade. Jesus não está dizendo: olha, se você crer em mim, a partir de hoje, você nunca mais vai ter dor de cabeça. Você não terá problemas. Nem resfriado você vai pegar. Se você crer em mim, a sua vida será um mundo cor-de-rosa. Você não vai precisar nem carregar uma folha de papel. Não. Isso é uma fantasia. Jesus jamais ensinou isso. Pelo contrário, Jesus está nos dizendo: olha, você realmente quer me seguir? O preço é esse. Negue a si mesmo. Diga não aos seus prazeres que não conhecem limites. Diga não àqueles seus projetos ambiciosos que podem ferir aquela pessoa que está ao seu lado. Diga não ao seu projeto de vida que diz que você não vai voltar a frequentar os cultos da igreja, porque a igreja é coisa de gente antiquada. Se você quiser me seguir, diga não aos seus desejos egoístas, materialistas, ambiciosos, aos seus desejos de conquista desenfreada. Se você quiser me seguir, tome a sua cruz. Eu vou te ajudar a carregar, mas você precisa ter a iniciativa de colocar a cruz nos seus ombros. A iniciativa é sua, mas pode ter certeza, diz Jesus, eu estarei com você carregando o fardo dessa cruz. E que fardo muitas vezes é ser cristão? Quantas vezes as pessoas que são cristãs foram alvo de zombaria, de perseguição, de morte, de assassinato ao longo da história? Quantas vezes a gente deixou de fazer coisas que o nosso ego queria que nós fizéssemos, mas que feriria uma pessoa mais vulnerável, então nós deixamos de fazer. Isso é carregar a cruz. Você está disposto a carregar essa cruz?
se você estiver disposto, você é um verdadeiro discípulo de Jesus. E Jesus prossegue. Para nós preservarmos as nossas vidas, nós precisamos priorizar os valores do reino de Deus. E aí Jesus diz uma frase de impacto: que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se Napoleão Bonaparte, se muitos imperadores romanos, se Adolf Hitler, se muitos líderes da humanidade hoje escutassem estas palavras de Jesus, o mundo seria totalmente outro. Nós viveríamos em um verdadeiro paraíso aqui na Terra. Não haveria uma única pessoa passando fome. Não haveria uma única pessoa sem teto. Se as pessoas ouvissem esses ensinos simples do nosso Salvador. Que adianta o homem conquistar terras e mais terras, acumular riquezas e conquistar títulos e mais títulos, se ele perder a sua alma? Qual é a prioridade na vida, meus irmãos? É a salvação. Salvação, no grego, significa cura, restauração, cura das nossas feridas. Restauração da nossa dignidade, e eu só consigo fazer isso, só consigo obter isso, quando eu assumo um relacionamento baseado na confiança na pessoa de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Essa é a maior prioridade pela qual eu devo viver. O Mestre nos ensina que se alguém quiser ser reconhecido como um verdadeiro discípulo de Cristo, ele deve amar ao seu semelhante, como Jesus nos ensinou, como Jesus nos amou. Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: se vocês amarem ao seu semelhante, como eu amei vocês, nisto reconhecerão que vocês são meus discípulos. Em nenhum lugar Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: se vocês quiserem ser reconhecidos como meus discípulos, vocês têm que decorar uma confissão de fé. Se vocês quiserem ser os meus discípulos, vocês têm que votar naquele candidato, aquele lá, ó. Esse é o candidato que realmente mostra que vocês são cristãos. Se vocês quiserem ser realmente meus discípulos, vocês precisam assinar esse documento dizendo que vocês vão lutar por isso, por isso, por isso e por isso. Nada disso. Jesus resume o discipulado a uma palavra: amor. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Ponto. É isso. É simples assim. Respeitar a dignidade do próximo, alimentar a empatia, valorizar o outro, isso é ser um discípulo de Cristo. Às vezes as pessoas imaginam que ser discípulo de Cristo é você ficar na estação do metrô, berrando e despejando uma série de versículos bíblicos em cima dos transeuntes que passam por lá. Isso não é necessariamente ser um discípulo de Cristo. Mas você pode ter certeza
que no dia em que uma pessoa chegar para você chorando com uma dificuldade, e você, sem falar nada, simplesmente ouvir atentamente o que essa pessoa está dizendo para você, se você olhar nos olhos dela e mostrar que você a respeita, e mesmo você não concordando com ela, que você tem empatia por ela, que você se solidariza com ela, mesmo que você não abra a boca, mesmo que você não pronuncie uma única palavra, se você simplesmente a escutou atentamente, você fez o seu papel de discípulo de Cristo. Porque você, sem falar uma única palavra, você demonstrou para ela que ela é importante como ser humano. Isso é o discipulado. E finalmente Jesus nos ensinou que para preservarmos as nossas vidas, é importante nós olharmos para a sua segunda vinda como um fato que molda as nossas decisões. Quando Jesus diz que ele vai voltar, não é para gerar medo. E também não é para nós calcularmos no nosso calendário quantos dias faltam para a volta de Jesus. Quando Jesus nos diz que ele vai voltar, é para que nós tenhamos uma perspectiva correta das nossas vidas, entendendo que essa realidade na qual nós estamos inseridos hoje é temporária. Ela não é eterna. Ela não vai durar para sempre. Essa igreja não vai durar para sempre. O meu trabalho não vai durar para sempre. O meu casamento, o meu relacionamento com meus filhos em casa, isso tudo vai ter um fim. Agora, o reino de Deus é eterno. Então, quando Jesus diz que ele vai voltar, é para que nós tenhamos responsabilidade e tomemos decisões acertadas que realmente impactem positivamente a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Que nós possamos ser verdadeiramente discípulos de Cristo. Assim nós vamos preservar verdadeiramente as nossas vidas. Que possamos negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir o Mestre. Que nós possamos abrir mão de conquistas desnecessárias. Algumas são necessárias, mas muitas são desnecessárias. E aprendamos a, em primeiro lugar, conquistar a vida eterna. E que possamos manter uma perspectiva correta da vida, entendendo que um dia nós nos encontraremos com Deus e com Cristo. Que Deus nos abençoe. Mateusi avedarani himnăvați, das năveți serort căluhi, că sană ciorsen mincev că sană utin hamarnerun văra, găsorvin te hokevor giancă bahbanelu hamar, betke gist îndrutiuner gadarel. Cristosia șagerdă îlală, gerbara napohutian jamportutiun măne, vor havatken antin gansni, nășana gelov, gama vor apar gianti polor volordneră. Hisusin yentatrel, yentargel, merohutiun. Magere sain ev peverațați așharimă meci, așa gerdutiună gânzaie, horun gutiun,
ser, paroyagan gohmanatsuitsma jev arakelagan nabadagma. Betke arachna hertutiundal astudzo arcaiutian arjecnerun, incibes artarutiun, hahahutiun, jev urahutiun. Ashari parasirutiunerun poharen. Ais voroshuma gerbarana pohe mer nerashharhe hahahutiun arachatsanelov, jevmer ardakina astelov, haraperutiunerun jev hasaragutian văra. Ais arjecnerov abrilă nămane kansmă cădnelu, vorun hamar arje amen ince hărajaril. Cristosivera tarțin chidatsutiună găcorze, vorbesc cohmănațui smer, arasna hertuțiunerun, jev sărtutiam hamar. Ais eranili uisă, naev valenit hantisanan, arakelutian hamar mezi, hărada butiun jev cacialerutiun dalov. Anor vera tarțin agân galutiună betke mez măhe, sărputian, sconutian jev năbada gaslaț gian chimă. Hedeva par, betke hedevin Cristosi jev anor usutsum nerun, kidak tselov, vor ormă bidi hantibink anor het, jev mercorzeră bidi haidnăvin. Ortneală la astudzohosc.